dia, chegando aqui no aeroporto de Cancún. Eu sou Gabi Vieira, essa é Ana Lu Babalu. E a aventura começa agora. Chegando no aeroporto de Cancún, é preciso pegar a estrada por cerca de 2 horas até o porto de Xiquilá, e então pegar a balsa ou barco privado para chegar na ilha Roboche. A viagem dura cerca de 25 minutos. Acabamos de descer aqui da lancha, vindo de Xiquilá, e aqui, depois de deixar nossas malas onde ficamos hospedadas, fomos direto curtir um dos pontos altos de Roboche, o pôr do sol na praia. Conhecida pelo seu mar azul turquesa e ruas tranquilas de areia, Roboche encanta não só pela sua beleza natural, mas também pelo seu clima tranquilo, diferente de Cancún e Playa del Carmen, suas conhecidas vizinhas. A ilha não tem calçamento, né? Não tem asfalto, então os únicos meios de transporte são carrinhos de golfe e bicicleta, o que é um jeito muito legal de conhecer a ilha. É pequena, então dá para rodar ela toda em um dia de bicicleta, e os aluguéis são mais ou menos uns 200 Mexican pesos por dia, mas isso tudo depende da temporada, né? E da época do ano. E dá pra pedalar na praia também, porque a areia não é muito fofa, meio batidinha assim. Também é possível alugar um carrinho de golfe por dia, ou utilizá-los como táxi, pagando por corrida. Quanto à hospedagem, há hotéis mais sofisticados na zona hoteleira, há pousadas casuais e hostels mais familiares no centro. Uma das coisas mais legais de Roboche é que tem acomodação para tudo quanto é tipo de bolso e vontade. A gente ficou aqui nessa casa muito legal, que tem uma cozinha grande, comunitária. Se você quiser, né, cozinhar, economizar, fazer seu café da manhã, como se você estivesse em casa mesmo. Nós estamos chegando agora na Praia Mosquito, que é a famosa praia que tem o banco de areia grande. Dá pra ver aqui atrás. Só que dependendo da maré, é mais difícil de chegar. Ela é uma reserva, então tem que parar a bicicleta ali atrás antes de entrar. E aqui, como a maré tá alta ainda, a gente tem que passar bem pelo cantinho. Mas lá já dá pra ver um pessoal andando no banco de areia. Depois de andarmos por cerca de meia hora entre as árvores e galhos, chegamos a um ponto para atravessar. É isso, para conseguir chegar no banco de areia aqui no Mosquito, a gente tem que atravessar as bolsas na cabeça. São meio-dia, então a maré ainda não baixou muito. Mas, bom, não sabia muito bem qual horário vir. É isso. Aqui tem a possibilidade de a gente ver os flamingos na praia. Dá um medinho de atravessar. As raias que provavelmente estão correndo da gente, mas a Gabi tem medinho. Perrengue chique. Mas vale a pena. Andando aqui no banco de areia, solzinho de meio-dia, tá tranquilo. Só acho que tem um vento. De proteção ambiental pra lá, é onde ficam os flamingos. Olha, eles estão lá, bicha. Conclusão, viemos aqui pra voar drone. Não pode voar drone, não pode ver. Não se pode ver flamingos, não se pode nada. Lá do banco de areia, e vamos tentar voltar pelo mar, pelo banco de areia, até onde a gente deixou a bicicleta, lá no fim da praia. Oremos.
7 da manhã. Estamos aqui no pier de Roboche para pegar os barcos para ver os tubarões-baleias. Essa é uma das coisas mais particulares daqui dessa área, é onde se cruzam o Mar do Caribe e o Golfo do México. E aí, nessa época do ano, só agora, em julho e agosto, que tem os tubarões-baleias. Nós vamos ver daqui a pouco. Paramos aqui já, equipados com o pé de pato e o snorkel para descer com o instrutor, van de 2 em 2 pessoas, depois de 2 horas quicando no barco. Oi. Depois de 2 horas quicando mesmo, a gente chega no meio do nada. Assim que colocamos a cabeça embaixo d'água, nos deparamos com um gigante tranquilo e sereno. Como os animais estão soltos na natureza, quando se faz esse passeio não está garantido vê-los, mas é quase certo nessa época do ano. Cada dupla tem em geral 5 minutos de nado, totalmente supervisionada de perto pelo guia, o que passa rápido, mas é o suficiente para nos deixar em êxtase. Nós podemos chegar bem perto do animal, mas obviamente é estritamente proibido encostar ou tocar neles. Com sorte, dependendo das condições do mar, é possível ainda fazer um segundo mergulho, e até um terceiro, dependendo da quantidade de turistas que estiverem com você no mesmo barco. Os 2 belíssimos animais que vimos tinham de 6 a 9 metros de comprimento. Depois dessa experiência incrível, retornamos a uma parte da reserva onde há um refúgio por onde corre um rio com um belo banco de areia ao lado e onde fazemos uma parada para o almoço. Uma ceviche de peixe fresquinho direto da fonte. O guia nos conta que quando a fêmea está grávida é possível ver a barriga, e que é provável que tenha 400 ovos. E também que o tempo médio de vida de um tubarão-baleia é de 100 a 120 anos. Voltando ao centro, provamos as marquesitas, que são panquecas ou crepes recheados à sua escolha. Pedalamos até Punta Coco, que é a outra ponta da ilha, só que a gente veio à tarde, já são 5h30 da tarde, sim, esse solão, são 5h30 da tarde e a maré tá muito baixa, então não dá pra curtir muito a água, mas um pôr do sol bonito também. Agora nós vamos provar a iguaria de Roboche, que é a pizza de lagosta. Sinceramente, não sei se colocaria um ingrediente tão bom numa pizza, mas vale a pena provar. Uma das coisas mais lindas aqui em Roboche para mim foi acordar bem cedinho. Nessa época do ano o sol nasce umas 6 e pouco, 6h20, e vir andar na praia quando o sol tá nascendo aqui atrás, ele se põe bem no mar e agora a lua ainda tá ali, ó, coisa linda.
E 6 dias depois, chegou a hora de dar tchau. Adeus! Foi incrível, maravilhoso. Que ilha, que lugar. E assim nós fomos, com a certeza de que um dia voltaremos.